Bom dia, paz seja convosco. Quero mais uma vez agradecer o convite, dizer que eu amo vocês, né? Como a pastora Nil falou, nós nos conhecemos há muitos anos e eu conheço a pastora Nil antes dela ser pastora. Pastor Carlinhos, a sua esposa, né? Então nós temos uma história juntos. É muito bom quando eu venho aqui, porque eu me alegro em ver vocês, em discernir essa presença de Deus neste lugar. Eu estava ali na hora do louvor, e a presença de Deus é tão real, eu pensava, meu Deus, a tua palavra diz, provar e ver de que o Senhor é bom. E Jesus, ele não é algo só para você olhar, só para você ver, você tem que provar. E eu estava aqui cultuando com vocês e provando da presença dele, e pedindo, Senhor, continua aqui, não vai embora. Eu pensei igual Pedro, Senhor, vamos construir uma tenda, vamos, né? Porque a presença dele é tão real nesse lugar, tão maravilhoso. Tudo que já foi feito aqui nessa manhã, as orações, as intercessões, a adoração, ele está aqui nesse lugar, e isso é uma alegria. Eu sentia a presença do Senhor e sentia também a graça, o conforto que Deus tem trazido para vocês nesses dias. Né? Dias difíceis, dias complicados, mas a presença do Senhor é conosco. E isso é suficiente para nós vencermos. Amém? Eu estou aqui com meu esposo, né? Nós somos casados há 31 anos. E estamos aí, temos 2 filhos. O Mateus vai fazer agora em julho 28 anos. A Letícia fez 25 agora em junho. A Lê casa agora em agosto, 23 de agosto é o casamento dela. Então nós estamos aí nessa fase. Eu recebi esse presente de Jesus, né? O meu livro foi um presente. Eu digo presente porque Deus tem aberto as portas, Deus tem feito coisas novas, tem ministrado aos nossos corações como família. Então é algo muito especial que Deus tem feito nesse tempo. Eu trouxe um pouco de livro, se você quiser adquirir depois, ali no final. Trouxe também esse aqui, ó, a intercessão. Tem intercessores aqui? Amém. Glória a Deus. A intercessão é o meu coração, gente. Eu tenho aprendido tanto com a intercessão e eu amo a intercessão. São 30 capítulos, eu escrevi um dos capítulos desse livro, e ele é um livro muito bom. Eu já li e posso indicar, senão eu nem entraria, tá bom? Eu faria alguma coisa para divulgar o capítulo, o que eu escrevi, porque também tem uma direção muito específica dentro da intercessão, mas é um livro muito bom, muito simples, didático, com uma leitura fácil. Então, se você quiser adquirir, também tem um pouco ali, não tenho muitos, mas tem um pouco, tá bom? E eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. O tema da palavra é a Casa da Sabedoria. Eu achei muito interessante quando a Nil pediu para eu escolher o tema do livro, ou da mensagem, porque tinha alguns temas, algumas sugestões, né? E eu escolhi a vitória na família. E eu pensei, nossa, o Senhor vai me dar uma palavra de arrasar, de vitória, de guerra, de batalha, que eu gosto dessas coisas também. Mas aí, quando eu fui preparar a mensagem, o Espírito Santo foi me levando para Provérbios, e ele foi falando dessa questão da sabedoria, e eu pensei, meu Deus, o videozinho que eu fiz, eu falava do Salmo 127, e agora, Senhor, agora é a sabedoria. Não importa, né, irmãos? Deus tem as estratégias certas para as estações que nós estamos vivendo. Ele sabe o que nós precisamos. Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 9, do verso 1 ao 6, nós vamos ler. Só me dá um minutinho, porque acho que alguma coisa entrou aqui no meu olho. Como dizem os mineiros, entrou um trem aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Irmãos, eu não estou abrindo minha Bíblia, mas todos os textos estão aqui, fazem parte do meu esboço, tá bom? Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Não sei qual versão vocês vão colocar aí. Diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Olha que coisa, né? Gente, eu tenho amado Provérbios. De um tempo para cá, o Senhor tem me conduzido a estar lendo Provérbios. Porque é um livro de conselhos. Você quer saber lidar com as questões do dia a dia da vida? Leia Provérbios. Ele fala muitas coisas assim do dia a dia.
E esse capítulo fala de 2 convites que está sendo feito pela Senhora Sabedoria. Ela diz, na verdade, que são 2 tipos de convites para 2 tipos de pessoas. O convite da sabedoria e o convite da insensatez. Quem são essas pessoas que estão sendo convidadas a esse banquete? São os insensatos e os inexperientes. Você olhando para você mesmo e eu para mim mesma, você se identificaria com esse tipo de gente? Com esse tipo de pessoa? Sábia ou insensata? Inexperiente? Sem bom senso? Avaliando a sua vida, a sua história, você estaria em qual desses grupos? Porque o convite é para nós, é para mim e para você. O convite que a dona Sabedoria, que a senhora Sabedoria está fazendo, ele não fala, ela não está te convidando para estudar, ela não está te convidando para fazer uma correção, ela não está te convidando para te exortar porque falta o bom senso, ela não está te convidando para te acusar porque falta a sensatez, mas ela fala de uma mesa, fala de comida boa e gostosa, fala de amor, de alegria, de casa arrumada, fala de ordem, de cuidado. Porque você vê que o texto começa que a sabedoria edificou a sua casa, carneou os seus animais, arrumou a sua mesa. Olha que gentileza, olha que graça. Quem é capaz de fazer um convite como esse? É Jesus. Ele é a sabedoria de Deus. E ele está nos chamando para uma mesa de intimidade. Uma mesa muito bem organizada, muito bem posta. Quem gosta de mesa posta aí? Quem não, né? Todo mundo gosta de coisa boa, bonita, gostosa, não é? E é isso que Jesus está nos oferecendo. Essa é a família vitoriosa, a família que tem discernido o convite que Jesus tem feito para estar à mesa com ele. Gente, isso é um mistério que Deus está fazendo. Lá na minha igreja, na Ramá, nós estamos num processo de mesa profundo. Os pregadores de fora que vêm, os da casa que pregam, todos nós estamos indo para esse lugar da mesa. O texto diz que a sabedoria está convidando, que já preparou todas as coisas. E a mesa para o jantar já está arrumada. Você lembra das bodas do cordeiro? A parábola das bodas? Não é? Então a mesa já está preparada. Ela colocou os fundamentos, colocou as colunas, o telhado, os pisos dessa casa, trabalhou na construção dessa casa e terminou a edificação da mesma. Lembra? Jesus falou, vou preparar-vos lugar. E na casa do meu pai, você está entendendo? Quando a casa está totalmente pronta e limpa, ela adorna a casa. Ela põe os detalhes. Cuida da decoração. Olha que coisa linda. Com referência ao jantar, ela matou os animais para a refeição, preparou o vinho. Pensa, gente, no contexto de uma época que não tinha açougue, não tinha mercado. Então, preparar a carne, matar a carne, era um negócio trabalhoso. Não é? Não era uma coisa rápida. Mas ela preparou todas essas coisas para esse banquete, para esse jantar, né? Pensa no trabalho que ela teve. Isso mostra o quê? Uma intencionalidade para receber os que aceitarem o seu convite. E também fala de uma organização para a obra que se está fazendo. Fala de beleza e de cuidado. Se a senhora Sabedoria, com todo o seu cuidado, com todo o seu conhecimento, ela teve todo esse trabalho, e nós? Quanto nós temos nos dedicado para cuidar daquilo que Deus nos deu? A exemplo da senhora Sabedoria, é assim que deve ser a nossa casa, nosso casamento e a nossa família. Deve haver um empenho nessa construção, trabalhar para a edificação da nossa família, construir um legado de fé, de amor, para deixar para as próximas gerações. E verdadeiramente, irmãos, eu sinto que Jesus está nos chamando para retornar ao princípio. Voltar a enxergar o valor da nossa casa, da nossa família, dar honra a esse presente que Jesus nos deu.
respeitar o que Deus quer fazer através de nós com relação à nossa família. Deus tem um projeto para todas as coisas. Deus trabalha com projetos. Deus não é um Deus que cada dia ele senta na cama como eu faço. Meu Deus, como é meu dia hoje? O que tem na minha agenda? O que eu preciso fazer? Não. Desde a eternidade, Deus já planejou tudo. Já está tudo em ordem. De como as coisas devem ser, de como elas devem acontecer. Deus é extremamente organizado, cuidadoso, detalhista. Você acha que Deus é detalhista? Ele é detalhista. Deus tem tudo cronometrado. E deveria ser assim que nós deveríamos cuidar da nossa casa, do nosso casamento, da nossa família. Com ordem, com zelo, com intencionalidade. Eu vou fazer hoje um jantar para minha família, um almoço, porque eu quero que os meus filhos se alegrem nessa mesa. Eu vou preparar uma mesa linda para eles. A gente, lá em casa, agora depois que o Matheus casou, é engraçado, né? Quem tem filhos casados aqui, levanta a mão para eu saber. Alguns, né? A gente sente a falta da saída deles. Então, quando eles vêm, é uma festa para nós, é uma alegria. E aí, o meu esposo sai e vai comprar uma sobremesa, e ele faz o melhor dele. Ele vai no mercado, ele vai numa casa de sorvetes, ele vai lá e compra o refrigerante que eles gostam, a bebida que eles gostam, e é uma honra, uma alegria receber eles ali. Eu também tento fazer uma comida que eles gostam, porque eles já não estão todos os dias com a gente. Então você vê o quê? Uma intencionalidade com aquilo que a gente quer fazer, porque a gente quer demonstrar amor. E aí, depois dessa, eu acredito que eles perceberam isso, e aí, quando eles convidaram a gente para ir à casa deles almoçar, que nós chegamos lá, eles tinham também feito uma comida bem gostosa, a Norinha tinha feito uma sobremesa que sabe que a gente gosta, eles não tomam café, mas tem café porque a gente gosta. Não é? Isso é um relacionamento de amor. E é isso que tem que ter na nossa casa. Por que a senhora sabedoria é tão cuidadosa? Por que ela está preocupada em nos mostrar um caminho que vai trazer alegria para nós? Porque a sabedoria é Jesus. E ele já está dentro de você. Ele já faz parte da tua vida, da tua família, do teu casamento. Você só precisa discernir o que ele está falando com você, as direções que ele vai estar te dando. Às vezes, no nosso casamento, na nossa família, nós permitimos que um padrão, que não é o padrão do reino, seja estabelecido dentro da nossa casa. Então, nós vivemos naquela correria, naquela agitação, sem intencionalidade nenhuma. Precisa fazer um almoço, faz um almoço lá, o que tiver, de qualquer jeito, simples. E tudo bem, porque comida simples é uma delícia. Mas sem intencionalidade, sabe? Sem parar para se preparar para aquele momento. E não é isso que o Senhor está falando para nós nessa manhã. Irmão, se nós formos olhar para fora, a gente vai ver tantas situações difíceis, tantas pessoas querendo ter uma família, tantas mulheres e homens procurando um cônjuge. E nós temos. E o que nós estamos fazendo com isso? Como nós estamos cuidando disso? Do verso 7 ao 18, conseguimos aí, de Provérbios 9, conseguimos enxergar os atos da sabedoria e da insensatez. Olha o que diz, né? A insensatez também está fazendo um convite. No mesmo texto, as duas estão convidando. A insensatez diz assim, olha, quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Esse convite está sendo feito constantemente, todos os dias, todo o tempo, dentro da nossa casa, nas nossas mentes, o convite está sendo feito. Deixa isso para lá. Não engole isso não, responde, briga, não é justo o que ele fez. E aí vira uma confusão dentro de casa. Quem que fez esse convite? Foi insensatez. Foi ela que te convidou, mas você aceitou o convite. Há uma responsabilidade sobre mim e sobre você
do convite que nós estamos aceitando. 2 convites são feitos constantemente. Eu e você podemos decidir o que a gente quer para nossa casa, o que a gente quer construir dentro da nossa casa. Se já tem dentro da sua casa estabelecido um padrão de desonra, de vergonha, de humilhação, maridos que humilham as esposas, esposas que humilham os maridos, os filhos, filhos que humilham pais e mães, queridos, se arrependam, peçam perdão, porque esse não é o caminho da vitória. O caminho da vitória é entender o convite da sabedoria e aplicar ele na sua história. O fim daqueles que aceitam o convite da insensatez, da senhora insensatez, é morte e destruição. É inferno. Mas no verso 10 ao 12, podemos contemplar o fruto daqueles que aceitam o convite da senhora sabedoria. Olha o que diz, do verso 10 ao 12. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim, por quem? Pela sabedoria, se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu o suportarás. Quer dizer, se você é sábio, você é o primeiro a colher do fruto da sua sabedoria. Mas se você é escarnecedor, se você é uma pessoa que zomba dos princípios de Deus, do que Deus está falando ou não pratica, só você vai suportar esse fruto. Porque tanto uma quanto a outra produz os seus próprios frutos. As suas decisões em favor da insensatez vai produzir um fruto, uma semente. E nós vamos colher desse fruto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Temer a Deus é um dos fundamentos da casa da sabedoria. Quer ter uma casa vitoriosa? Implanta dentro da sua casa o temor do Senhor. Estabelece o temor do Senhor dentro da sua casa. Mas não seja só de palavras. Que você, pai e mãe, também vivam o temor do Senhor. Porque os filhos sabem. Sem palavras eles sabem se os pais temem ou não ao Senhor. Eu já não sei se eu já falei aqui, né? Que a vida cristã é o BBB da vida real. Né? Eles fazem lá o BBB, põem umas pessoas numa casa, que fica alguns dias, 3 meses lá, e aquele perrengue, aquela loucura toda, porque muitas coisas são provocadas, incitadas mesmo, porque o povo gosta, né, de confusão e tal. Só que pior, o mais difícil é a nossa vida. A Bíblia diz que nós estamos rodeados com uma nuvem de testemunha. Está todo mundo assistindo. O céu assiste. Os demônios assistem. Ah, pastor, o demônio não entra na minha casa. Entra sim. Entra. Infelizmente entra. Né? Então, está todo mundo assistindo. E os filhos sabem se os pais temem a Deus ou não. Então, não seja só de palavra. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Ele virá. Ele está por vir. Prossiga em conhecer ao Senhor. Jesus também disse em João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você já conhece Jesus o suficiente? Paulo, com todo aquele conhecimento dele, com todas as experiências dele, ele falava o que lá em Filipenses? Eu quero conhecê-lo mais. Então, um dos fundamentos da casa da sabedoria também é prosseguir em conhecer o Senhor. Prossigam em conhecer. Porque se nós desistirmos de conhecer a Deus, a nossa casa sofrerá perdas. Deus, ele é soberano, mas ele diz o que na sua palavra? Buscai-me enquanto se pode achar. Busque ao Senhor, não desistam. Não é uma opção para nós desistirmos de conhecer a Deus. Nós precisamos prosseguir. Amém? Porque isso fará toda a diferença na nossa vida. Não importa quanto tempo temos de evangelho. Não importa se somos pastores, líderes, missionários, seja qual for o título que nós tivermos.
Importa que prossigamos em conhecer a Deus. Esse fundamento precisa estar estabelecido na família vitoriosa. Se formos negligentes nesse processo, nossa casa sofrerá perdas. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Temer a Deus é ser prudente, sensato. Amém? Ser sábio. Então tema ao Senhor. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios 22, que ainda estou falando sobre os fundamentos da casa da sabedoria. No verso 1, diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Olha só, né? O pessoal mais experiente sabe que antigamente ter bom nome era uma coisa gloriosa. As cidades pequenas, todo mundo sabia, conhecia aquela pessoa que tinha um bom nome. Ele era reverenciado, ele era reconhecido. Mas será que esse princípio não faz parte daquilo que Jesus quer que a gente faça? Não faz parte dos princípios do reino? Ter um bom nome, ser reconhecido como uma pessoa honesta, íntegra, uma pessoa de palavra. Esses conceitos perderam valor nessa geração, mas não perderam valor diante da realidade do rei. Ter um bom nome. Sabe, quando nossos filhos chegam em algum lugar e eles falam, eu sou filha da Rita, eu sou filho da Rita e do Luiz. Nossa, conheço a Rita e o Luiz, eles são uma bênção. Nossa, quando alguém... Nossa, eu conheço sua mãe. E eu falo bem assim, né? Às vezes alguém vem, olha, eu sou tal pessoa, filho. Eu, nossa, que bênção, sei quem é sua mãe. E eu me alegro, conheço, sei da história. É assim que nós devemos ser conhecidos, irmãos. Aleluia. É assim. As pessoas da nossa rua, nossos vizinhos, nossa, aquela vizinha lá, aquela crente, aquele crente, nossa, eles são gente boa. Nunca vi uma gritaria, nunca vi uma confusão naquela casa, nunca vi um palavrão ali naquela casa. Glória a Deus. Isso é fundamento da casa de sabedoria. Isso é legado. Porque se isso for estabelecido dentro da nossa casa, quando os nossos filhos forem construir a casa deles, o que vai acontecer, irmãos? Eles não vão aceitar um padrão inferior ao que eles viram. Amém. Eles vão se posicionar e vão rejeitar qualquer coisa que esteja fora daquele padrão. Isso eu volto a falar do quê? De intencionalidade. Porque eu e você entendemos o propósito, entendemos o que Deus está construindo e nos alinhamos com Ele para cooperar com essa boa obra. Eu lembrei de um texto de Jó que ele fala, né, das boas, como ele era reconhecido, como ele era visto na sociedade dele. Jó, capítulo 29, versos 7 e 8, diz assim: quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham de pé. Olha só. E olha, irmãos, Jó, quem testemunhou a favor dele foi o próprio Deus, né? E testemunhou para o nosso pior inimigo. Viste o meu servo Jó, homem íntegro e fiel, que se desvia do mal. É forte. É forte. Né? Será que é isso que se ouve lá no céu acerca de nós? Viste minha serva fiel, a serva lá, Maria, o Antônio, meu servo, homem íntegro e fiel e que se desvia do mal? Você acha que o céu não se comunica? O que Jesus fala para os anjos? Vai lá, socorre a Roseli agora lá no hospital. Socorre a minha serva fiel e íntegra. Eu imagino que é assim que o céu se comunica. Aleluia. Não é, irmãos? Você acha que o céu fala assim, os anjos falam, ó, Jesus, a Rita tá dando trabalho lá. Senhor, a Rita é difícil. Eles podem até falar essas coisas, mas eles não vão denegrir a nossa imagem diante do Pai. Mas o Pai sabe tudo a verdade, não é? Então, ter um bom nome, ser uma pessoa íntegra, honesta, fiel, leal, faz parte dos fundamentos da casa da sabedoria. Em Provérbios 31, vemos o reconhecimento de um homem, vemos o reconhecimento que um homem tem na sociedade por causa da sua esposa sábia. E também vemos como os filhos reconhecem a sabedoria dessa mulher. Provérbios 31, verso 23,
Diz assim, seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Por conta da sabedoria dessa mulher. Por conta de como ela conduz a sua casa. Naquilo que é o papel dela. Olha o que os filhos dizem dela, lá no verso 28 e 29. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Não é? Que bom quando os filhos falam coisas boas de nós. Que bom quando os filhos falam coisas boas dos seus pais. Eu lembro um dia eu estava meio batendo boca com o Mateus, ele já era moço, e eu falei para ele assim, mas Mateus, você tá igual ao seu pai. Ele falou, que bom que eu sou igual ao meu pai. Que bom, porque meu pai é uma bênção, eu quero ser mesmo igual a ele. Calma, eu não tô falando mal do seu pai, eu tô falando que seu pai age assim. Que bom, mãe, que eu sou igual ao meu pai. Eu falei, glória a Deus, você é igual ao seu pai mesmo. Sabe, irmãos, aqui eu tô vendo, pelo que eu tô vendo, são mais casais maduros, né? Nós temos poucos jovens aqui. Você que é um casal jovem, ou que pretende ter uma família, é solteiro, mas pretende ter uma família, aproveita as oportunidades, porque elas passam muito rápido. Aproveita. Faça tudo o que você puder fazer para edificar a sua casa, para que a sua casa seja uma casa com fundamentos sábios. Porque lá na frente você vai olhar para trás e vai falar, puxa, aquela parte ali eu edifiquei bem, aquela outra ali eu podia ter sido melhor. Os mais velhos não é assim, a gente não consegue observar essas coisas. Fala, puxa, ali eu devia ter trabalhado mais. Então aproveite a oportunidade. Outro fundamento da casa de sabedoria está no verso 4 de Provérbios 22, que diz assim, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza, honra e vida. A humildade é fundamental no relacionamento familiar. Ela é um dos fundamentos da casa da sabedoria. Ela é como um óleo que é colocado nas engrenagens de uma máquina. A humildade é riqueza, honra e vida nos relacionamentos. A humildade é fruto do Espírito. A humildade é necessária dentro de casa nos relacionamentos. Irmãos, quanto mais nós descemos, melhor fica. Fala comigo, quanto mais eu desço, melhor fica. Irmãos, desce. Desce. Eu lembro quando a minha filha estava na adolescência e era difícil o relacionamento, passamos uma fase difícil e eu lembro que um dia eu estava muito aborrecida e meu coração já estava ficando amargurado, porque aquela situação se repetia e aí eu estava orando e o Senhor falou, Rita, desce para o nível dela. Falei, como assim? Desce. Ela não vai chegar no seu raciocínio, no seu entendimento, na sua clareza. É você que tem que descer. E aí, respirei fundo e falei, tá certo, Senhor, como eu faço isso? E eu tentei entender o que passava na cabeça dela. Tentei entender como ela estava enxergando a vida. Tentei entender qual era a perspectiva dela. Muitas vezes nós não damos nem chance para entender o outro. Porque a gente está tão certo que estamos certos, que a gente não dá oportunidade de ouvir o outro, irmãos. Eu me lembro muito bem da Daphne. Lembra? Daquela conferência que teve aqui. E ela falava que cada geração, ela fez uma comparação com uma casa. Cada geração é uma coisa dentro da casa. Tem uma geração que é o piso, tem uma geração que é as paredes, tem uma geração que é o teto, o telhado. Mas tudo dentro de uma casa é importante. Então todas as gerações são importantes. Você não pode desprezar. Porque é criança, porque é adolescente, porque não tem experiência de vida, porque ainda nem trabalha, porque ainda não se sustenta. Não, gente. A nossa casa, ela é do Senhor. Lá em 2 Coríntios, Paulo fala que a mulher santa santifica a casa. Porque, pelo contrário, seus filhos seriam impuros, mas são santos. Então, ainda que haja somente um na casa que seja cristão, você tem trazido santidade para dentro da sua casa. Então, olhe teus filhos, olhe teus netos como Jesus olha para eles. Olhe com respeito, olhe com honra. Você não sabe o que tem dentro daquela criatura ali. Desse tamanhico assim, 4, 5 anos.
Você não sabe onde Deus vai levar. Você não sabe o que Deus vai fazer. Você não sabe o que Deus está construindo na história dessa criança. Então trate com honra, com humildade, com respeito. Aproveite a oportunidade. Eu testemunhei recentemente lá na minha igreja. E a gente teve um culto da família lá. Foi tão interessante aquilo. Foi algo tão especial. Deus inspirou a pastora. E o que ela fez? Mês de maio, ela escalou nós, os pastores. Cada um de nós deveríamos fazer um determinado culto com a nossa família. Meu Deus, que desafio, né? Eu falei, Jesus eterno, como é que eu vou dar conta disso? A minha filha foi viajar, estava trabalhando em Curitiba. O meu filho mora lá em outro bairro. Meu irmão, um deles mora na Lapa. Outro mora num outro lugar bem longe também. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Estava tão desmotivada. Falei, Deus, não vai rolar. O que eu vou fazer? Mas, gente, Deus operou um milagre. Consegui reunir toda a família, fizemos o culto. Então, meu marido tocou, meu filho cantou, a Nora cantou, minha mãe pregou comigo. Foi uma delícia, gente. Mas na mensagem que a gente ministrou juntas, eu e minha mãe, olha que honra ministrar com a minha mãe, uma senhora de 70 e poucos anos, né? Minha mãe na fé. E eu achei engraçado que o Senhor trouxe algo ao meu coração. Quando a minha filha era jovenzinha, ela ainda é jovem, mas assim, adolescente, nós sempre fomos muito cuidadosos, acho que até demais um pouquinho. E lembra quando teve aquela série, que foi o último episódio, esqueci o nome da série agora? Ah, cadê a moçada? Vocês vão lembrar. Passou no cinema o último episódio da série. Que tem aí nos streams. E ela comprou o ingresso, ela estava no primeiro emprego dela, ela comprou o ingresso e ia à noite no cinema sozinha. Não falou nada pra gente. Quando a gente descobriu, como assim? Você vai no cinema sozinha à noite? Não vai. Mãe, mas eu guardei todo o meu dinheiro para comprar. Não vai, você não vai. Aí foi falar com o pai disse, não, você não vai. Nós não deixamos ela ir. Ela ficou super chateada, ficou de bico com a gente, ficou brava, todo mundo foi lá no cinema assistir. Ah, gente, queria lembrar o nome da série. E aí, passou-se os anos, né? Ela venceu, superou isso aí, mas sempre ficou aquela. De vez em quando ela falava do assunto. E agora, recentemente, o que Deus fez, né? A empresa que ela está trabalhando deu a ela uma oportunidade de um outro dentro da área dela, mas fazer um trabalho fora de São Paulo. Então, de vez em quando, ela precisa viajar. Então, ela foi para Curitiba sozinha. Ficou 10 dias em Curitiba trabalhando. Você imagina para nós, que loucura. Pra gente, meu coração até, né, vai casar agora e iria viajar, vai viajar para a lua de mel. Nós pensa na nossa cabeça, né? Vai fazer a primeira viagem de avião, mas vai estar com o noivo, os dois estão juntos. Qualquer dificuldade, um ajuda o outro. Não, foi a trabalho primeiro. Depois, agora foi para Porto Alegre. Só que Deus trouxe algo ao meu coração. Rita, lembra lá atrás, quando ela falava que queria sair sozinha, que queria ir pro shopping sozinha, queria ir no cinema sozinha, já estava apontando para o que Deus estava fazendo, ia fazer com ela no futuro dela. A gente às vezes fica tolindo, impedindo, bloqueando, irmãos, e você está impedindo o que Deus quer fazer na vida da pessoa. Claro que tudo isso tem que ter o quê? Sabedoria, discernimento, para entender as direções que Deus está dando. E eu acho engraçado que ela vai viajar de boa. Para ela é tranquilo. Eu detesto fazer tudo sozinha, gente. Sempre tem alguém comigo, eu nunca estou sozinha. Mas ela é de boa. Vai sozinha, dormiu no hotel sozinha. Eu achei tão engraçado isso, porque isso tem a ver com a história dela. E por mais que nós demos a luz, mas você não sabe tudo que está lá dentro. O que Deus tem planejado, o que Deus tem sonhado para a história da sua família. Então seja sábio, seja humilde, ouça de coração o que eles estão te falando. Claro, se está errado, se não tem nada a ver, você vai argumentar, você vai conversar, mas seja humilde, porque humildade é um dos fundamentos da casa de sabedoria. Depois lá no verso 8 do capítulo 22, diz assim, ó, o que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Quem semeia a maldade colhe a desgraça, e será castigado pelo seu próprio ódio. Cuidado com as sementes que vocês estão semeando. Toda semente frutifica, sejam boas ou más. Elas produzirão e você terá que lidar com o seu fruto. Você colhe o que planta. A colheita é sempre da mesma espécie. Você vai plantar laranja, você não vai colher abacaxi.
Se você plantar problema, você vai colher problema. É sempre da mesma espécie. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando para mim assim, pastora Rita, mas eu e meu esposo, nós já nos arrependemos, eu li lá seu testemunho no seu livro, nós já pedimos perdão pro Senhor dos padrões que estavam errados aqui dentro da nossa casa e tal, mas a enfermidade não sai de dentro da minha casa, eles têm um filhinho pequeno. Pastora, a gente não sabe mais o que fazer. Falei, irmã, Deus me deu uma palavra na hora. Irmã, toda semente tem uma colheita. E as sementes boas, elas têm um tempo, ela tem uma estação para produzir. E eu lembro que uma das coisas que Deus tratou ao meu coração nesse período tão difícil que a gente viveu, com as questões das enfermidades dentro da nossa casa, que era fruto, consequência de sementes que eu e meu esposo lançamos, sementes ruins, o Senhor falou para mim, eu estou com você, mas a colheita vai acontecer. Eu já te perdoei. E ontem eu ouvi uma história que achei muito engraçada, que um pai muito amoroso, ensinando o filho, deu algumas direções e ele não obedeceu. E esse pai corrigiu esse filho e colocou ele de castigo e falou para ele, você vai dormir durante tanto tempo lá naquele quarto lá, tá? E disse que aquele menino chorou as primeiras noites, se entristeceu, tal. Aí chegou um dia que o pai saiu do quarto dele, foi lá na cama e deitou com aquele filho, lá naquele quarto. A colheita é exatamente assim. Você vai colher, mas Deus vai estar com você. Você não vai estar sozinho. Ele é um bom pai. Então, cuidado com o que você tem semeado. Se você tem semeado sementes de injustiça, é isso que você vai colher. De ingratidão, de maldade, de desprezo, de desonra. É isso que você vai colher. Então, toma cuidado, porque a vara da indignação não falhará. A correção virá. Você colhe o que planta. Seus filhos também colherão do que você tem semeado. Uma semeadura tem seus próprios princípios e seu tempo de produção. Muitos filhos têm colhido semeaduras que foram feitas por seus pais. Então, preste atenção ao que você tem semeado. Alguns filhos têm colhido, e muitas vezes, irmãos, a gente nem discerne, mas é muito nítido quando você lida com famílias, como você observa que os padrões vão se repetindo em todas as famílias. Eu já ouvi da boca do meu filho dizendo, nossa, de vez em quando eu falo lá em casa para ler, falo, nossa, eu tô fazendo igualzinho meu pai fazia. E a gente dá risada, irmãos, é muito forte isso. Como que se repete, como fica registrado na mente deles o que eles veem em casa e eles colocam em prática lá na casa deles. Eles casam falando assim, bom, isso eu não vou fazer na minha casa. Na minha casa isso não vai ter. A gente vai fazer diferente isso daí. Tem uma vírgula? Então, daqui a pouco eles estão repetindo. Então, toma cuidado. Toma cuidado, né? E eu não tô falando, irmãos, olha, nem tô falando de coisa, assim, pecados. Eu tô falando desse padrão que destrói a família, sabe? Muitas vezes nunca houve um adultério dentro da casa. Mas muitas vezes não tem uma boa comunicação. Muitas vezes tem desrespeito, tem desonra, tem desprezo. Cada um vive sua própria vida, não tem conexão. Isso vai se repetir lá. Isso vai dando o seu fruto, né? O próximo é o verso 11 do capítulo 22, diz assim, o que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Quem ama o coração puro e fala de modo agradável, terá o rei como amigo. Provérbios 22, 11. Quem são nossos amigos? Com quem nós temos andado? Isso também é um fundamento da casa de sabedoria. Por quê? Aquele ditado, né? Bem antigo. Me diga com quem tu andas. Quem frequenta a sua casa? Quem são os seus amigos? O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Nossos filhos buscarão amigos como os nossos. Eles também saberão discernir os amigos que não servem para andar com eles. Pelo testemunho que eles têm observado na casa de vocês.
A muitos dos nossos amigos se aplica 1 Pedro 2,9. Pois vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Alguns dos nossos amigos, que eu não, sei lá, de repente até a maioria, tá nessa qualidade de gente aqui, ó, gente escolhida de Deus, povo santo. Então, quem tem um coração amoroso, tem palavras graciosas, terá por amigo o rei. E isso, irmãos, faz toda a diferença, sim, dentro da nossa casa. Os bons amigos, as boas pessoas que Deus levanta para andar conosco, no dia da dificuldade, no dia das batalhas, no dia das guerras, são essas pessoas que vão nos sustentar, são essas pessoas que vão manter nossa mão levantada no momento da luta. Não é verdade isso, irmãos? Nesse momento você descobre quem é e quem não é, e tudo bem, porque faz parte do processo, mas os leais, os fiéis permanecem ali. Mas tudo isso porque você é uma pessoa que ama e tem um coração puro, porque é sábio não falar. Então, quem você tem colocado dentro da sua casa? A Bíblia também diz que há amigo mais chegado que um irmão, não é? Mas esse prêmio é para aqueles que têm um coração sincero e puro, que sabe lidar com relacionamento, que sabe lidar com as pessoas, tem um coração grato, reconhece o que as pessoas fizeram, né? Quanto que as pessoas se dedicaram para você, por você, não é? Que falam a verdade em amor. Essa é a recompensa para essas pessoas. A família vitoriosa é aquela que observa os fundamentos da casa da sabedoria, que ama Deus e tem trabalhado para que a sua casa seja edificada em Cristo através dos princípios da palavra de Deus. Irmãos, como diz lá, Paulo fala em Gálatas 5, né? Depois que ele termina ali a lista do fruto do Espírito, ele fala assim: para essas coisas não há lei, não há nada que apague o fruto do Espírito. E para os fundamentos da casa da sabedoria, irmãos, não há nenhuma regra contra. Não há lei contra o que Deus quer estabelecer na minha vida e na sua vida. Porque é bênção, é vida, é prosperidade, é transformação que Deus tem para nós. Esses fundamentos precisam ser estabelecidos dentro da nossa história, na nossa vida. Mas tudo isso, eu volto lá no início, tem que ter uma intencionalidade. O que é uma intencionalidade? É você saber o que você está fazendo. É saber o alvo, onde você quer chegar. O que você quer alcançar com a sua família. Irmãos, eu mesma, de verdade, quando casei, apesar de ter casado crente, conhecedora da palavra, eu não tinha entendido isso. Eu não tinha entendido que eu poderia ter sido tão mais intencional. Porque Deus tem uma grande obra com as nossas famílias. Ele tem uma construção a ser feita. Alguns de nós já construímos 3, 4 andares. Já estamos aí quase com um edifício pronto. Mas pensa no convite da sabedoria. Traz para perto. Traz para a mesa. A gente teve umas experiências há um tempo atrás que foi o que gerou todo esse culto que a gente teve a oportunidade de fazer lá na minha igreja. Nós estávamos com problemas muito difíceis. Nós, a família. Cada um de nós, meu filho com a esposa, minha filha com o noivo, eu e o Luiz com algumas causas, algumas situações. E depois de desses almoços, todo mundo pegou o celular, ficamos à mesa ali, mexendo no celular. Aí eu pensei, não dá certo esse negócio de ficar aqui na mesa com o celular. Vamos fazer uma... Gente, vamos orar? Eles falaram, vamos. Bem assim, simples, sabe? Vamos. Aí eu peguei um papelzinho e falei, vamos lá. Qual é o seu pedido? O que você quer que a gente ore? Eu quero que ora, porque na época minha filha estava ainda na faculdade, fazendo TCC, eu quero ser bem sucedida no TCC, preciso que Deus abra uma porta na minha área. Aí o genro falou, aí o filho falou, a nora falou, foi todo mundo falando, eu anotei, também falei os meus, o esposo também falou dele. Vamos orar, faz assim, ó, eu oro por você, você ora por você, você ora por... e oramos. Depois colocamos no nosso grupo da família os pedidos de oração, continuamos orando. Passou um tempo, na próxima reunião familiar, vamos orar, mãe? Vamos orar? Vamos! Qual é o seu pedido? Eu quero isso, eu preciso disso, Tá. Irmãos, depois, eu tenho ainda gravado, tenho essas mensagens, tenho áudios desses pedidos de oração que nós fizemos entre nós.
Você não tem noção do que a gente experimentou. Como Jesus é maravilhoso. Todos aqueles pedidos, todos eles foram respondidos. Deus abriu portas, Deus mudou situações, Deus quebrou cadeias, Deus operou maravilhas. Aí a gente vai lá no Salmo 127, no verso 3. Bem-aventurado aqueles que enchem deles a sua aljava. Está falando do quê? De filhos, não será envergonhado. No dia da guerra, no dia da batalha. Por quê? Porque nós somos mais fortes juntos. Glória a Deus. Você não precisa esperar vir à igreja para orar com alguém. Você tem alguém dentro da sua casa. Dê a mão lá para o seu filho. E a gente aprendeu isso no Royal Kids. Até com as crianças. Aproveita a inocência deles. Aproveita a fé pura que eles têm. Dê a mão. Ore pelas causas da casa. Ore pela família. Ore pela saúde daqueles que são enfermos. Porque Deus é conosco. Não seremos envergonhados no dia da angústia, da dificuldade. Porque nós temos uma família, nós temos um ao outro. Vamos ligar na terra, que vai ser ligado no céu. Amém? Essa é a família vitoriosa. Essa é a família que Deus quer estabelecer, irmãos. Uma família sábia, que tem fundamentos, que não se abala diante das más notícias, que pode contar um com o outro. Não permita que a inimizade permaneça dentro da sua casa. Não permita que a falta de perdão encontre lugar dentro da sua casa. Porque o inimigo está procurando brechas, irmãos. Fala a verdade, você sabe que você está casado. E se Deus permitir, só a morte vai nos separar. Então, para que ficar aguardando coisa, retendo? Perdoa logo. Eu não concordo com você. Não acho que isso aí, esse jeito que você quer fazer, tá certo. Mas eu vou te perdoar. E faz como você quiser. Eu me sujeito, tá tudo bem. Irmãos, a vida passa muito rápido. Hoje é uma questão, amanhã é outra, depois é outra. Cada hora tem uma situação. Não fica retido com essas coisas. Nós somos família. Nós temos uma aliança. Deus está conosco. O Senhor está cuidando de nós. Lembra do sangue nos umbrais. Que selo foi aquele, irmãos? Num período tão difícil para aquelas famílias que estavam no Egito. Será que é diferente hoje? Que Egito é esse que nós estamos vivendo? No Brasil? Que Egito horrível é esse que nós estamos vivendo? O selo do sangue do Cordeiro está sobre a nossa casa. Sobre nós. Nós somos os umbrais. Nós. E nós temos poder de trazer vida dentro da nossa casa. Você que está ouvindo. Não adianta pensar, se meu filho estivesse aqui, se meu marido... Não, você. Você tem autoridade. Usa a autoridade que Deus te deu. Estabelece o reino de Deus na sua casa. Coloca os fundamentos, conversa com seu esposo. Pede perdão, se reconcilia, acerta o que tem que acertar e faz tudo diferente. Amém? Quero orar para vocês. Se coloque de pé, por favor. Aleluias. Aleluias. Feche os teus olhos um pouquinho. A palavra de Deus já foi semeada. Malaquias 4, verso 5 diz assim: Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com uma unção. Há uma unção derramada pelo Espírito Santo de reconciliação entre as famílias, antes do grande avivamento e antes da volta de Jesus. Os primeiros a receber disso somos nós, a Igreja de Cristo. Depois outros serão alcançados, agregados e receberão do que eu e você temos recebido. A mensagem está na minha boca, está na sua boca. Recebe a mensagem. Aceita a incumbência de carregar essa mensagem sobre a tua casa, sobre a tua vida.
E seja o agente que vai operar a reconciliação, a construção de uma casa de sabedoria dentro da sua família. Amém? Feche os seus olhos. Se na sua casa tem acontecido as divisões, as separações, as confusões, eu quero que você coloque a sua casa diante do Senhor. Que você seja o intercessor da sua casa nessa hora. E que você se coloque diante de Deus em arrependimento. Que você peça perdão ao Senhor pelos pecados da sua casa. Que você peça perdão ao Senhor. Mesmo que não foi você que falhou. Nós somos um, marido e mulher é uma só carne. Você pode se colocar na brecha. Você pode se arrepender por identificação. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, Jesus, você não estava lá. Eu nem tinha nascido ainda, mas ele se identificou com o meu pecado. Então você pode se identificar com o pecado da sua casa e clamar ao Senhor por arrependimento, por perdão. Peça perdão pelos pecados da sua casa, da sua família, pelos pecados dos seus filhos. Isso é princípio de intercessão. Peça perdão, se arrependa, chore diante do Senhor. Peça para o Senhor entrar com providência e mudar as questões da sua casa, da sua família. Para o Senhor trazer restauração, para o Senhor trazer cura para a sua família. Porque o título da mensagem, a família vitoriosa é verdade. Porque em Cristo nossa família é vitoriosa. Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava determinado a seguir em frente, a prosseguir em conhecer o Senhor. Nenhuma das boas promessas que Deus fez a Josué caiu por terra, irmãos. E será assim comigo e com você. Davi também declarou, ainda que a minha casa não seja tal para contigo, o Senhor estabeleceu comigo uma aliança eterna que em tudo fará prosperar. Deus é contigo. Clame, ore, fale com o Senhor. Porque Ele começou uma boa obra, Ele não vai desistir, Ele não vai parar. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Não que a nossa casa seja melhor, não que a nossa casa seja perfeita, mas nós reconhecemos que precisamos da Sua ajuda. Nós, Senhor, consagramos ao Senhor a nossa casa, a nossa família. Apresentamos a Ti, a nossa família, os nossos casamentos. Nós queremos que a verdade da Tua palavra venha sobre a nossa casa. Que a casa de sabedoria seja construída no nosso lar. Que os fundamentos sejam estabelecidos. Que haja paz sobre a nossa casa. Que haja reconciliação. Que haja perdão. Que haja amor nas nossas casas, que haja humildade. Perdoa, Senhor, quando falhamos. Perdoa, Senhor, quando pecamos, quando erramos o alvo, quando não entendemos o propósito, quando não construímos, quando não edificamos. Perdoa-nos, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Faz nova todas as coisas sobre a minha casa, sobre a minha família. Ajuda, Jesus querido. Senhor, nas situações onde há ali separações, divisões, Senhor, onde há falta de perdão, vem com o Teu poder. A Tua palavra diz que a unção do Senhor despedaça o jugo, despedaça todo jugo de inimizade, despedaça todo jugo de divisão, de separação, e ajuda Teus filhos a construírem uma casa que Te glorifique, uma casa onde Teu nome seja honrado, glorificado. Trabalha, Senhor, sobre as famílias dessa casa. Trabalha, Senhor, sobre as famílias da Igreja Batista das Nações. Sela essas famílias. Protege essas famílias, assim como o sangue do Cordeiro estava nos umbrais daquela casa, Senhor, ali no Egito. Seja a Tua presença em cada família, em cada casa, selando, protegendo, guardando e também instruindo, Senhor, mostrando o caminho que eles devem seguir, mostrando as direções que eles devem ter. Opera, Espírito Santo, sobre essas famílias. Guarda, Senhor, que os Teus filhos sejam sábios, que eles, Senhor, edifiquem a sua casa sobre a rocha que é Jesus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia.